falando sobre esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele, na realidade, ele fala assim, sobre a vida futura, que a Márcia já falou, né, a importância da vida futura, a realeza de Jesus, e o ponto de vista em que ele traz, nas instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, que depois é uma mensagem que eu acho muito bonita, de uma rainha da França, que depois eu vou fazer a leitura para vocês. Mas o que nós temos sobre o ponto de vista que é falado aqui? Ele tem um texto mais ou menos assim intenso, que eu acho que até vale a pena eu ler para vocês, porque ele faz um contraponto, né, sobre a vida futura no ponto de vista dele. Quando se acredita na vida futura, tem-se a certeza de que a vida continua após a morte. Se eu acredito na vida futura, eu sei que a vida não para, ela continua. E essa certeza acarreta enormes consequências na moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre a maneira que nós encaramos a nossa vida. Para todo aquele que consegue, através do pensamento, imaginar a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena torna-se apenas uma rápida passagem. É como pegar um ônibus daqui até a Zenha e descer, né? Como se fosse uma breve permanência num país hostil, muitas vezes, se essa vida futura exige que essa pessoa tenha coisas a aprender, ela vai ser hostil. E para todo aquele que acredita na vida futura, as amarguras da vida terrena são recebidas com muita paciência. Mais uma vez, aquela experiência que os nossos pais, assim, tem paciência, isso não vai durar sempre. E aí ele conversava e a gente entendia e ficava melhor. Ele sabe que são de curta duração e que devem ser seguidas por acontecimentos mais felizes. Quantas vezes coisas ruins acontecem para a gente e aí alguém mais velho diz assim, não te preocupe, isso vai passar. E depois passa e a gente nem lembra daquilo que aconteceu. Com isso, então, a morte deve ser assustadora e não é mais a porta de entrada para o nada. Ela passa a ser a porta de entrada para a libertação, permitindo ao homem o ingresso em uma morada de felicidade e paz. Ele, o homem, sabendo que está em um lugar temporário, recebe com mais tolerância as preocupações da vida, o que resulta em uma calma de espírito que suaviza suas amarguras. Quando esse homem não tem certeza da vida futura, ele concentra todo o seu pensamento na vida terrena. Muitos de nós fizemos isso, né? E se dedica inteiramente ao presente. Ele não compreende que possam existir bens mais preciosos que os da terra e age como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos. E quem tem criança em casa se dá conta. Então, faz assim, então, o homem faz tudo para adquirir os bens materiais, e é muito, muito comum isso, que em sua visão são os únicos bens que têm valor. A perda do menor dos seus bens causa-lhe um doloroso desgosto. Uma decepção sofrida, quantos de nós não sofremos decepções, né? Uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade ou o orgulho ferido fazem da sua vida uma eterna angústia. Vivendo deste modo, o homem se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura que o acompanha em todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida futura, terrena, tudo para ele toma enormes proporções. O mal que alguém lhe faça, o bem que os outros recebam, tudo adquire aos seus olhos uma importância muito grande. É como aquele que está no interior de uma cidade e tudo lhe parece grande, os homens que ocupam os altos cargos e também os monumentos. Entretanto, quando sobe no alto de uma montanha, ele enxerga à distância homens e coisas que parecem muito pequenos e que ele não precisa se procurar. Então, está tudo na cabeça da gente, na realidade. Para aquele que encarna a vida terrena, tendo consciência da existência da vida futura, que é o que a gente entende, a humanidade perde-se na imensidão, assim como as estrelas se perdem no firmamento. Então ele percebe que grandes e pequenos confundem-se como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são do mesmo tamanho.
Por isso sente piedade dessas criaturas frágeis e passageiras que tanto sofrem para conseguir um lugar que as eleve tão pouco. É por isso que quanto menor for a importância dada aos bens terrenos, maior será a fé na vida futura. Então, essa é uma grande mensagem que esse item, do ponto de vista, nos diz. E o item 6 diz o seguinte: podemos imaginar que se corre um grande risco se todos pensarem somente na vida futura, deixando de lado a vida presente. Então, olha o contraponto. A gente tem que pensar na vida futura, mas a vida que nós temos aqui na Terra também é importante. O homem, de maneira instintiva, procura sempre o seu bem-estar. É da natureza nossa dos humanos, mesmo sabendo que vai permanecer em um lugar por pouco tempo. Busca arrumá-lo da melhor maneira possível. Qualquer um que tiver um espinho em sua mão tentará tirar esse espinho, porque que picou ele. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado pelo instinto de progresso, que é da natureza do homem, né? E também de conservação, que são as leis da natureza. Ele trabalha por necessidade, porque gosta e por dever. Realiza assim os planos de Deus que o colocou na Terra com esse objetivo. Aquele que acredita na vida futura atribui ao presente somente uma importância relativa e facilmente se consola com os insucessos, que sofre ao pensar no destino que o aguarda. Os prazeres terrenos não são condenados por Deus. O que ele condena é o abuso desses prazeres em prejuízo dos interesses da sua alma. É contra esses abusos que se previnem os que compreendem as palavras de Jesus, que diz: o meu reino não é deste mundo. O que acredita na vida futura é semelhante a um homem rico que perdeu uma pequena soma e não se abala. Já o que concentra os seus pensamentos na vida terrena assemelha-se a um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. E aqui tem a mensagem de que o Espiritismo amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes. Mostra que a vida é apenas um elo da corrente na grandiosa obra do Criador. O Espiritismo também luta contra a visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente, como se esse fosse o único caminho para chegar à eternidade. O Espiritismo mostra os laços que unem todas as existências de uma mesma pessoa e ensina que todas as criaturas de um mesmo mundo estão ligadas entre si. Mostra também que existe uma ligação entre seres de todos os mundos habitados, fornecendo assim uma base e um sentido fraternal de fraternidade universal. Então, gente, a vida futura é aquilo que nós, seres espirituais que somos, acreditamos. E a gente não pode se preocupar só com as coisas da vida terrena, e dentro dessa preocupação com as coisas da vida terrena estão coisas que nós, como seres espirituais que somos, devemos fazer. Por que é importante, então, ter essa ideia clara a respeito da vida futura? Dependendo do conceito que nós fizemos da vida futura, vai ser a nossa aceitação por todas as dificuldades que eventualmente nós vamos passar na nossa vida. Ninguém veio aqui para tirar férias. Nós viemos, de acordo com cada um que encarna nesse mundo, para passar poucas necessidades, poucas dificuldades ou nenhuma dificuldade. Vai depender daquilo que tu tem para resgatar no teu plano espiritual. E é esse entendimento que faz com que as pessoas muitas vezes se revoltem. As pessoas fazem de tudo para conseguir os bens materiais, né? As coisas que elas conseguem tocar, e se esquecem de fazer os outros bens, de conseguir obter as outras coisas. E que outras coisas seriam essas? A gente é muito apegado aos nossos valores materiais, aos bens, aos valores e os terrenos, sem se preocupar com coisas que nós poderíamos fazer. Auxiliar uma pessoa que está em dificuldade, fazer uma caridade. Agora mesmo aqui no CEL a gente está fazendo essa rifa,
Pode parecer que não é nada, mas aquela rifa que eu compro vai fazer a diferença no fim do mês para o CELI. E assim, não só aqui no CELI, na nossa vida, no dia a dia, às vezes a gente tem no lugar onde mora pessoas que estão passando por dificuldade e a gente não precisa dar dinheiro para essas pessoas. Às vezes, parar, conversar, ouvir, aconselhar já é uma ajuda muito importante. Então, a gente tem que sair de dentro do nosso casulo. Nós somos do mundo. E cada um de nós pode precisar do outro, mas também pode ajudar o outro. E essa mentalidade fraternal, obrigado, bom trabalho, que vai nos dar, que vai fazer a diferença para nós, que é o que vai nos fazer nos preparar para essa vida futura, entende? A gente às vezes vê, puxa, aquela pessoa ajuda tanto, as pessoas, é uma pessoa bondosa, está sempre disponível para aconselhar, para ajudar, maravilha, mas quantas pessoas não dão a mínima, às vezes, para o sofrimento do seu vizinho, companheiro, não importa, né? Então, é muito comum, quando nos atormentamos facilmente dos incidentes da nossa vida presente. Por exemplo, uma decepção, uma ambição, eu tinha vontade de ter tal coisa, mas não deu certo, eu perdi meu emprego, não vou conseguir, não importa. Uma injustiça que eu possa ter sofrido no trabalho ou em qualquer lugar, o meu orgulho e a minha vaidade ferido por qualquer circunstância. Quando a gente coloca pelo pensamento na vida espiritual, essas tribulações são meros incidentes que suportamos com paciência, porque não vai durar sempre. Como o Chico dizia, vai passar, né? Então, se a gente tem fé, se a gente sempre procura, de alguma forma, mesmo quando alguma coisa não dá certo do jeito que a gente pensava, o que eu podia fazer para conseguir de tal forma? Sempre ter um pensamento positivo, e é esse pensamento positivo que muitas vezes faz a diferença na vida da gente. Por que essas situações ocorrem quando eles interpretam a vida futura sob o ponto de vista da vida corpórea? Dessa forma, o mal que os aflige e o bem que os atinge e os outros tomam vastas proporções e tornam infelizes. Então, na realidade, o futuro é aquilo que a pessoa imagina, mas nem sempre o que ela imagina é o que vai ser. E o que acontece para aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura? Essa pessoa vai perceber que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade e os lugares e posses materiais são efêmeros e poucos vão levá-los à evolução espiritual. Então, quando ele encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, ele percebe que grandes e pequenos estão confundidos como se estivessem num pequeno montinho de terra. E aí, a gente pode ver assim o quanto é difícil para a gente conseguir entender e viver isso. Quando nos atormentamos facilmente frente aos incidentes de uma ambição insatisfeita, uma injustiça que sejamos vítimas pelo orgulho, pela vaidade que foram feridos, isso é pela importância que nós damos à vida futura. E por que isso ocorre, né? Ocorre porque os homens interpretam sempre a vida futura sob o ponto de vista da sua vida corpórea. Assim, dessa forma, o mal que os aflige e o bem que atinge os outros tomam vastas proporções. Ainda dentro desse ponto de vista, a gente pode verificar que o Espiritismo amplia o pensamento do homem ao abrir para ele novos horizontes. Ele mostra que essa vida é apenas um elo na corrente grandiosa do Criador.